E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, vamos falar de lógica, raciocínio lógico e matemático, vamos falar de psicotécnico, isso mesmo, a arte de pensar. Vamos falar aqui um pouquinho dos jogos e outros psicotécnico, entendeu? O que é que nós temos que fazer no final das contas? Ler, interpretar, que é entender, organizar e resolver. Acredite em mim. A interpretação e a organização são os pontos centrais do seu trabalho, tá certo? Para qualquer questão psicotécnica de qualquer assunto. Ler, interpretar, organizar e resolver, mas principalmente interpretar e organizar. Isso vai garantir o seu sucesso na hora da prova, beleza? Além disso, preste atenção, princípios básicos da lógica, a busca pela verdade, a não contradição das informações e a certeza ou garantia das informações e dos resultados. Esses princípios também devem ser observados e devem ser seguidos na mais estrita condição para você resolver as questões da forma correta. Tranquilo? Só que psicotécnico não tem muita teoria, não é isso? É a ideia de organizar o pensamento para resolver as questões. Então vamos nos ajudarmos nesse sentido, direto nas questões para o que precisamos fazer. Beleza? Olha lá a questão de número 1 já na tela. Em cada rodada de um jogo de dardos... Ixi, minha canetinha não estava aqui, mas agora ela já está. Em cada rodada de um jogo de dardos, cada participante pode receber 0, 3, 6 ou 10 pontos, dependendo da região do alvo que consegue acertar. Depois de 5 rodadas, as pontuações recebidas por um jogador são somadas. Depois de 5 rodadas, as pontuações são somadas, determinando a sua pontuação final. Dentre os valores abaixo, o único que pode representar a pontuação final de um participante, preste atenção, dentre os valores abaixo, o único que pode representar a pontuação final é: imagine que o cara jogou e acertou as 5 vezes no 10. Ele fez 50 pontos. Acertou 4 vezes no 10 e 1 vez no 6. Fez 46. Acertou 4 vezes no 10 e 1 vez no 3. Fez 43. 4 vezes no 10 e 1 no 0, fez 40. Agora pense, professor, ele fez 3 vezes no 10 e 2 vezes no 6. E ele tirou 42. Opa! Eu estou fazendo ali 50, 46, 43. Eu não vi no rol. 53 já nem dava porque é mais do que o máximo que eu podia fazer. E aí olhei 43, 46, não apareceu, mas olha lá o 42. Então eu posso, o único valor que pode representar a pontuação é o 42. Desde que eu tenha acertado 3 vezes no 10 e 2 vezes no 6. E a soma de 42 pontos. Era só fazer isso. Era só contar. Era só somar. Ah, é fácil para o senhor falar que era só. Era só. Pois é, olha a próxima. Ao terminar de lavar 5 camisas do senhor Mário, Dona Antônia precisou de 6 pregadores para prender as camisas lado a lado no varal. Usando a mesma estratégia de Dona Francisca, quantos pregadores seriam necessários para pendurar 16 camisas lado a lado? 17. Ah, professor, mas o senhor não vai explicar por quê? Calma, eu vou explicar. Observe, 1 camisa, 2 camisas, 3 camisas, 4 camisas, 5 camisas. Professor, isso não parece uma camisa. Irmão, não é para parecer uma camisa, é só para você entender a ideia. Aí, ela usou 1 pregador, 2 pregador, 3 pregador, 4 pregador, 5 pregador, 6 pregador. O que acontece é que ela usou 4 pregadores para prender umas camisas umas nas outras. Ela bota uma boridinha de uma na boridinha da outra, prende uma boridinha de uma na boridinha da outra, prende. Então, 5 camisas, 6 pregadores. Usando a mesma ideia, a mesma técnica e a mesma tática, 16 camisas vão dar, acredite, 17 pregadores. Nossa, professor, é só isso? Pois é. É só isso. Não tem muito o que a gente fazer, não tem muito o que complicar, não tem muito o que piorar. Vamos em diante. Francisco está em uma fila. Há 8 pessoas na frente dele e 36 pessoas atrás dele. Seu amigo Manuel está no centro da fila, ou seja, há tantas pessoas à frente de Manuel quanto atrás dele. O número de pessoas que há entre Francisco e Manuel é
Presta atenção, aqui está Francisco, tem 8 pessoas à frente dele e 36 pessoas atrás dele. Manuel está no meio da fila. Bom, quantas pessoas tem na fila? 8 mais 36 mais Francisco dá 45. O meio da fila é dividir isso por 2, dá 22,5. Ou seja, o meio da fila é o próximo número, ou seja, o meio da fila é o 23. Então, Manuel está no 23. E se Francisco tem 8 pessoas à frente dele, ele é o 9. Agora, é só a gente contar entre o 9 e o 23. Ah, é, professor? Professor, e se eu diminuir? Se você diminuir, você vai criar um problema. Não que você esteja errado. 23 menos 9 dá 14. Aí você vai lá e marca 14 pessoas. Só que aí você vai ter um probleminha ao marcar 14 pessoas. Porque você, ao marcar 14 pessoas e 23 menos 9, se liga, porque aqui é a grande cagada que você pode cometer. Ao fazer 23 menos 9, você está excluindo Francisco. Tá certo? Você está deixando de contar ele. E por isso que você chegou no resultado 14. Só que se você botar Francisco de volta, você tem que tirar Francisco do universo que está entre eles. E aí no caso dá 13. Presta atenção. Vou mostrar isso contando. Olha lá, ó. Depois do 9 vem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Observe, do 10 ao 22. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá vendo? Resposta certa, letra B. Resposta certa, letra B. 13. O lance de você subtrair o 23 menos o 9 e achar o 14 e achar que a resposta é a letra C é que, ao diminuir por 9, você está tirando Francisco da jogada. Está considerando que Francisco era o 8º, tá certo? E está contando ele, tá? E aí você contou o 14. Então você tem que tirar Francisco do entre eles. E aí você tem, de fato, 13 pessoas. Na dúvida, conta, porque aqui é pouca gente. Ah, professor, e quando for muita gente? Se liga nessa ideia para quando você subtrair, não é certo? Saber que você tem que subtrair mais um, tá? E aí a ideia de tirar o Francisco da jogada, tá certo? Porque 14 tá com ele, mas entre eles você tem que tirar ele também, então você subtrai. Beleza? Se liga porque não é difícil, mas se você não prestar atenção, você come bola e faz merda. Beleza? Sigamos o baile para a próxima questão. Após 1 hora de corrida em uma maratona, um atleta ocupa a 87ª posição. 87ª. A cada 35 segundos dos próximos 10 minutos, meu Deus, esse atleta ultrapassa um competidor que está à sua frente. E a cada 55 segundos desses mesmos 10 minutos, ó Senhor, esse atleta é ultrapassado por um competidor que está atrás dele. Após esses 10 minutos, o número de posições acima da posição 87ª que esse atleta ocupa é 10 minutos. Ele perde a cada 55 segundos uma posição e ele ganha a cada 35 segundos uma posição. Vou fazer a diferença de 35, 55 e fazer? Não, não faz merda. Faz assim, 10 minutos são 600 segundos. Divide por 35. Ao dividir por 35, o teu 600 vai dar 60 por 35 dá 1, sobrou 25, aumenta um 0, não é isso? Vai ficar 250, 250 vai ficar 7. Quando você multiplicar ali, você vai achar 245, ou seja, você ultrapassou 17 pessoas. Agora, não se precipita. Nesses mesmos 600 segundos, você foi ultrapassado a cada 55. Divide. Ao dividir, você vai encontrar 60 dividido por 55 dá 1, baixa, sobra o 5, 10. E aí ficou 50, 50 não divide 55. Então você foi ultrapassado por 10 pessoas. Então se você ultrapassou 17 e foi ultrapassado por 10, a diferença aqui é de 7 posições que você ganhou. Então você ultrapassou mais gente. Então 7 posições. Nossa, tem que apagar aqui e jogar um pouco para baixo para poder não atrapalhar a riscada. 7 posições. E aí você acabou em 80ª. A pergunta é quantas posições você ganhou. Acredite, você já sabia quantas posições você tinha ganhado faz tempo. Porque se você passou 17 e perdeu 10, você passou 7 pessoas. Você ganhou 7 posições.
Ah, professor, quer dizer que era só fazer essa continha aí mequetrefe e resolver o problema? Era. Ver quantos você passou e quantos passaram você, nesse tempo que você tinha. E não querer fazer contas do tipo, ai, mas era 50 segundos, não deu para alguém passar ele? Não, a pessoa passa 55 segundos. Aqui, ó, nessa última conta, não faça cagada. Não cometa erros desnecessários para não comprometer o seu resultado. Beleza? Vamos adiante. Diz lá. Meu Deus, e agora? Nos 4 triângulos a seguir, o número situado no interior de cada um deles é obtido através de uma mesma sequência de operações matemáticas. Nessas condições, é correto afirmar que os valores de x, y e z são, respectivamente... deu bosta. Olhei, 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 olhei e não fiz nada. Mas pensei, se eu fizer 5 vezes 8, dá 40. Se eu pegar esse resultado e dividir por 10, sobra 4. Então, vejamos. Se eu fizer 4 vezes 9, 36. E dividir por y, vai dar 12. 36 dividido por y para dar 12, acredite, y é igual a 3. Vamos confirmar na próxima. Se eu fizer 6 vezes 14, dá 84. 84 dividido por 12 dá 7. Professor, tô gostando. Agora eu tenho que fazer alguma coisa vezes 8, né? Deixa eu melhorar aqui esse sinal de vezes. Alguma coisa vezes 8. Aí tenho que dividir por 15 para achar o 16. Mas pera lá. Eu já sei o x e o y. Ele quer x, y e z. Aqui tem x. Aí observe, você quer que o x seja o 3, mas não é, o x é o 7, o x está no terceiro triângulo. O y aqui é o 3. Opa, achei a letra D. Entre eu ter que fazer conta matemática e complicar minha vida, eu vou pegar esse valor que está aqui, 30. Se eu fizer 30 vezes 8, dá 240. Dividido por 15, dá 16. Opa, era o 30 mesmo. E a resposta certa é a letra D. Tá certo? Você só tem que relacionar as informações. Ah, professor, mas é muito difícil relacionar as informações. Eu concordo que é difícil relacionar as informações, mas com um pouco de boa vontade, prestando atenção no que a gente está fazendo e querendo realmente fazer, você consegue resolver o seu problema. E aí, obviamente, você já viu uma questão como essa agora, e tudo que vier para frente a partir disso, você consegue pelo menos imaginar se dá para fazer assim ou não. Entendi, professor. Essa é a ideia, então. Isso, essa é a ideia. Segue. Joelton é um rapaz que tem 4 irmãs. 4 irmãs e 4 irmãos. Beleza. A sua irmã Joelma tem X irmãs. Aqui é Joelson. Aqui é Joelma. A Joelma é irmã de Joelson. Sua irmã Joelma tem X irmãs e Y irmãos. Muito bem. O produto X vezes Y. Ele quer X vezes Y. E vamos ver quem é X e Y. Se Joelma é uma das 4 irmãs, ela tem 4 irmãos que Joelson tem, mais Joelson. Então, ela tem 5 irmãos. É verdade. E se ela é uma das 4 irmãs, ela tem as outras 3 irmãs. Professor, não acredito que é só isso. É só isso. É que você vai tão preocupado para a prova, tão preocupado, mas tão preocupado, que você consegue de olhar as coisas simples que são. Joelson, 4 irmãs, 4 irmãos. Joelson é o 5º homem. É o 5º irmão homem dos 9 irmãos. Tá certo? Joelma, sua irmã. Bom, ela tem os 4 irmãos que Joelson tem, mais Joelson, 5 irmãos. Se ela é uma das 4 mulheres, as outras 3 mulheres são irmãs delas. E agora, 3 vezes 5 dá 15. E a sua resposta é letra C, 15. Meu Deus, professor. E eu achando que isso era difícil. E eu achando que isso era um problema. E eu achando que isso dava trabalho. Pois é, não dá. Próxima. 3 salas estão preparadas para a prova de um concurso. Na sala A, há 30 pessoas. Na sala B, 25 pessoas. E na sala C, 13 pessoas. O coordenador determina um replanejamento dando as seguintes instruções aos seus auxiliares. As salas A e B devem ter o mesmo número de pessoas. A sala C deve ter o mesmo número de pessoas que as outras 2 salas, ou deve ter
apenas uma pessoa a mais ou uma pessoa a menos do que as outras salas, do que as outras duas salas. Com base nas instruções, é correto concluir que A tem 30, B tem 25 e C tem 13. Acredite, some tudo. Vai dar 8, vai dar 6. Muito bem. Divida por 3. Vai dar 22 e sobra 2. Muito bem. Então vamos fazer T22, vamos fazer T22 e vamos fazer T22. Se eu colocar os outros dois em C, C vai ter duas pessoas a mais do que A e B. Então não posso colocar em C, porque ele disse C deve ter o mesmo número de pessoas do que nas outras duas salas, ou deve ter apenas uma pessoa a mais ou a menos. Então esses outros dois que sobraram eu não posso colocar em C. Então eu vou colocar, acredite, em A e em B. E aí A ficou com 23 e B ficou com 23. E C ficou com 22. As salas A e B têm o mesmo número de pessoas, obrigação e condição sine qua non para, e a sala C ou teria o mesmo número, ou uma pessoa a mais, ou uma pessoa a menos. Se eu colocasse as duas pessoas que estavam sobrando na C, ia ficar não condizente com a regra, ia contradizer a regra, mas eu não posso contradizer a regra. A partir disso, eu consigo observar que se A tinha 30 e foi para 23, A perdeu 7. Se B tinha 25 e foi para 23, B perdeu 2. E se C tinha 13 e foi para 22, C ganhou 9. Tá certo? Aí ele diz, a sala A perdeu 8 pessoas, a sala B perdeu apenas uma pessoa, a sala C ganhou 10 pessoas, a sala A perdeu 7 pessoas, as salas B e C ficaram com o mesmo número de pessoas. B e C não ficaram, mas eu já vi que a sala A perdeu 7 pessoas. Ela não tinha perdido 8, ela tinha perdido 7. Certo? Professor, gostei de ver. Assim é filezão, é queridão, né? Professor, isso não é matemática? Não, isso é lógica, tá certo? Professor, mas isso não tem regra? A regra de pensar, a regra de ler, de interpretar, de prestar atenção, de organizar e de resolver. Como assim nós o fizemos? Sigamos. Essa é uma questão excepcional. E acredite, fácil, muito fácil, extremamente fácil. E não é a música. A tabela abaixo deve ser preenchida com os algarismos de 1 a 9, de modo que, em cada linha, em cada coluna e nas duas diagonais, não se repitam algarismos. O nome disso, em outras palavras, é o joguinho chamado Sudoku. Sudoku, não é isso? Parece um X, aquele troço daquele K, não é isso? Sudoku. É o Sudoku. Não pode repetir o número na linha, na coluna, nem na diagonal. Essa é a informação mais precisa que eu posso ter. Não se repitam os algarismos. Assim sendo, assinale a alternativa que apresenta a soma dos elementos da diagonal principal. Acredite, você vai querer preencher o quadro. E acredite, você não precisa preencher o quadro. Como assim, professor? Olhe para mim, olhe aqui nos meus olhos. Olhe na minha cara, estou um tanto quanto carente, preciso olhar e falar com você. Você não vai preencher o quadro. Professor, mas o quadro está lá, eu preciso ver para ver quais os números que tem. Abençoado? Abençoado. Olhou o quadro? Viu que tem 9 casinhas nas linhas, 9 casinhas nas colunas, 9 casinhas nas diagonais? Viu o quadro? Viu o quadro? Viu o quadro? Formação da questão. Os números não se repetem nas linhas, nas colunas, nem nas diagonais, principais e secundárias. Então, se não se repete, vai ter um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8 e um 9. Desculpa o termo. Desculpa. Foda-se onde eles vão estar na diagonal. Ah, o 4 está lá no começo. O 5 está ali no meio. Não faz a menor diferença. O que eu tenho que, e a questão deixou clara, é que não repete na linha, não repete na coluna e não repete nas diagonais. Se não repete, tem um número de cada. Um 1, 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8 e um 9. E ele quer a soma disso. Ele quer a soma do 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6, mais o 7, mais o 8, mais o 9. Ah, não, professor. Não era só somar do 1 ao 9.
Acredite, era só somar. Ele te deu o jogo, fez tu ficar olhando para o jogo, fez tu querer terminar o jogo. Dá para terminar? Lógico que dá para terminar. Dá para preencher todos os dados do jogo? Lógico que dá para preencher. Professor, o senhor pode fazer isso para mim? Não, não posso. Ó, professor, por favor, não vou fazer. Não tem a necessidade de fazer. Por quê? Porque não precisa. Ele só quer a soma da diagonal principal. Vai ter do 1 ao 9. Soma do 1 ao 9. 1 mais 2 é 3, mais 3 é 6, mais 4 é 10, mais 5 é 15, mais 6 é 21, mais 7 é 28, mais 8 é 36, mais 9 é 45. Acabou. Ah, não, professor. Era só somar. Era, só somar. Professor, vamos voltar para a tela e vamos fazer mais. Isso. Tá lá, ó. Marquei 45, né? Você tá vendo aí agora. Era só somar. Não precisava preencher. Professor, preenche aí. Não. Ah, professor, o senhor não sabe. Acredite, eu sei, mas não vou gastar o nosso tempo aqui com coisas desnecessárias. Olha a próxima. Meu Deus, o que é isso, senhor? Após passar alguns dias de férias nas casas dos avós, Pedro notou que choveu 12 vezes de manhã ou de tarde. Houve 10 tardes sem chuva. Houve 8 manhãs sem chuva. Quando chove de manhã, não chove à tarde. Informação crucial para o meu trabalho. Quando chove de manhã, não chove de tarde. Quantos dias Pedro passou na casa dos avós? Choveu 12 vezes manhã ou tarde. Manhã ou tarde. 10 dias sem chover de tarde. 8 dias sem chover de manhã. Se eu somar os eventos, chuva amanhã ou à tarde, não choveu de tarde, não choveu de manhã, eu encontro 30 eventos, entre o que choveu e o que não choveu, e entre principalmente manhã e tarde. Quando chove de manhã, não chove de tarde, por isso que, deixa eu grifar, essa informação é extremamente importante. Quando chove de manhã, não chove de tarde. Bom, eu tenho manhã e tarde, então eu vou pegar esse 30, acredite, o abençoado, e vou dividir por 2. Isso me dá um total de 15 dias. Professor, por que o senhor dividiu por 2? Porque é manhã e tarde. E aí, eu tenho 30 eventos entre manhã e tarde. 12 dias de chuva, 10 dias de não chuva à tarde, 10 dias de não chuva, 8 dias de não chuva de manhã. 10 dias de não chuva à tarde, 8 dias de não chuva de manhã e 12 dias de chuva de manhã ou de tarde. Como quando chove de manhã não chove de tarde, 30 eventos entre a manhã e a tarde. Se é manhã e tarde, divide por 2. E se divide por 2, um total de 15 dias. Professor, isso não é de Deus, professor. Professor, isso é macumba. Eu tenho certeza que isso é macumba. Acredite, isso não é macumba. Isso é das coisas mais fáceis que nós temos, tá certo? É só você querer prestar atenção e fazer. Beleza? Olha a próxima. Para fiscalizar determinada entidade, um órgão de controle escolherá 12 dos seus servidores, 5 da Secretaria de Controle Interno, 3 da Secretaria de Prevenção à Corrupção, 3 da Corregedoria e 1 da Ouvidoria. Os 12 servidores serão distribuídos por sorteio nas 4 equipes A, B e C, e cada equipe será composta por 4 servidores. A equipe A será a primeira a ser formada, depois a B e por último a C. A respeito dessa situação, julgue o item. Se, após a formação das 3 equipes, as quantidades de servidores das unidades mencionadas forem iguais nas equipes A e B, as quantidades de servidores das unidades mencionadas forem iguais nas equipes A e B, então C será formada por um servidor de cada unidade. Está aqui A, está aqui B, está aqui C. O que a questão disse é isso aqui, ó. Se tiver 2 servidores do controle interno em A, tem que ter 2 servidores do controle interno em B. Se tiver 3 servidores do controle interno em A, tem que ter 3 em B. Mas 3 mais 3 dá 6, só que no controle interno só tem 5. Então o que tem que ter é 2 e 2. E aí, se tem 5, sobra 1 do controle interno para C. Certo? Depois, ele diz que... Não, eu olhando lá, eu vejo que tem 3 da prevenção à corrupção. Então, se tiver 1 da prevenção à corrupção em A, tem que ter 1 da prevenção à corrupção em B. E se tiver 2 em A, tem que ter 2 em B. Só que 2, 2 dá 4, só que só tem 3. Então é 1 e 1, e aqui ficou 1 da prevenção à corrupção no C. 3
da corregedoria. Então, um da corregedoria em A, um da corregedoria em B. Não tem como ter dois, porque se tivesse dois era 2 e 2, porque o número de, olha aqui, ó, a quantidade de servidores das unidades mencionadas forem iguais nas equipes A e B, então um da corregedoria em A, um da corregedoria em B. Não dá para ter dois, porque 2, 2, 4, só que só tem 3. Então sobrou um da corregedoria para C. A já tem 4, 2 mais 1 mais 1, B já tem 4, 2 mais 1 mais 1. E como a ouvidoria só tem um, não tem como ter um da ouvidoria em A e um da ouvidoria em B. E ela tem que ter quantidades iguais por unidade mencionada. Então esse 1 da ouvidoria ficou em C. Se você olhar o que a questão disse que então a equipe C será formada por um servidor de cada unidade. Tá certo? Um do controle interno, um da prevenção à corrupção, um da corregedoria e um da ouvidoria. Desta feita, a questão de número 10 está correta e você partiu para o abraço. Fácil, muito fácil, extremamente fácil. Dá uma olhadinha aqui para mim. Veja, não tem lá tantas dificuldades assim. A questão dos jogos e principalmente dos outros qualquer coisa. Ler, interpretar, organizar e resolver. Ler, interpretar, organizar e resolver. Buscando a verdade, prestando atenção na não contradição das informações e tendo certeza ou garantia do que você está apresentando como resultado, fatalmente você acerta. Acredite em mim, todas as questões da sua prova. Calma, tranquilidade, preste atenção para não errar coisas bestas, tá certo? Detalhes podem fazer toda a diferença. Então, fica muito ligado para não errar questões nesse sentido e não perder questões relativamente fáceis por descuidos ou falta de atenção. Faz de novo, mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quanto mais você fizer, maiores as chances de você encontrar isso na prova e fatalmente saber o que fazer. Beleza? Tamo junto. Quero ir na sua formatura. Vamos nessa.